Olá, vou falar mais um pouquinho sobre permutação, agora falando sobre anagramas. Anagramas são bem comuns de aparecerem em situações problemas e é uma coisinha fácil de se fazer. Então, coloquei a definição aí, né? Anagramas, diferentes disposições das letras de uma palavra. É como se a gente formasse códigos, né? Com palavras. Então, estas palavras que nós vamos usar aqui, não haverá repetição de letras, né? Duas letras A, por exemplo, na mesma palavra, duas letras E e assim por diante. Só letras que não se repetem. No caso que se repetir, eu vou explicar como se faz. Então, olha só. Quantos são os anagramas da palavra Anne? Eu poderia fazer pela árvore de possibilidades e escrever todas as possibilidades. Como Anne só tem um A, para a segunda posição, me restam duas letras. E isso para todas as letras, né? Para todas as possibilidades, perdão. Então, começando com E, eu tenho o A e o N. E aí, como são três letras, eu vou ter três letras nas respostas. Eu só estou misturando, embaralhando as letras. Isso é o que a gente chama de anagrama. Então, usei o A, o N, tem o E na terceira posição, que formou ANE. Depois, o A, o E e o N, a gente tem aí mais um código, AN. Então, nem sempre vai formar palavra. E o método de se fazer é o mesmo utilizado lá na permutação. Usei o N, o E, o A. Então, N, E, A. Então, repare que a gente só está fazendo a troca das letrinhas. E-A-N e E-N-A. Então, em nenhuma das vezes a gente teve a mesma formação. O que acontece? O mesmo pensamento de permutação. Três possibilidades na segunda, duas na terceira, duas na segunda e uma na terceira casinha aí. Ou permutação de 3, que é o nosso 3 fatorial, que nada mais é que 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando nós construímos anagramas, nós trabalhamos com permutação, com a multiplicação aí, com o fatorial. Vamos ver mais exemplos. Aqui nesta situação, quantos são os anagramas da palavra perdão? Então, agora eu não vou construir a árvore, o que eu faço? Anne tinham 3 letras, nós fizemos 3 fatorial. Perdão tem 3, 4, 5, 6 letras. Então, permutação de 6. Ao fazer 6 fatorial, você vai descobrir quantos anagramas, quantos códigos com as letrinhas da palavra perdão você consegue construir. Então, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720. Então, continuamos com o nosso princípio multiplicativo. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, até chegar no 720. Então, eu venho multiplicando as quantidades. Quem tem a calculadora científica já deve ter percebido lá um íconezinho com um fatorial. Se você apertar ele, você vai obter já direto 720. Aí tem que mexer na calculadora porque depende de cada uma. Quando que eu chamo, se eu tenho que chamar a função fatorial, ou se já tem esse botãozinho com o fatorial, mas ela consegue resolver na científica, gente. Tá? Então, os anagramas da palavra perdão, tem 6 palavras, eu vou ter 720 possibilidades de embaralhar essas letras aí. Número 3. Quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O? Repare agora que ele está colocando modificações. E são essas situações que costumam cair em testes. Então, aqui, inicia com P, termina com O. Eu vou fixar o P, vou fixar o O. Como são 6 letras, vão me sobrar outras 4 aqui nesse intervalo, o E, o R, o D e o A, para trocarem de lugar, para permutarem. Então, em vez de permutar 6, eu vou permutar 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
24 anagramas. Então, eu tenho que me atentar muito ao enunciado. Aqui ele já colocou uma restrição. Vai iniciar com P, colei o P, ele não existe mais. Vai terminar com O, colei o O, ele não existe mais. Ou melhor, ele vai existir sempre, no início e no final, mas ele não vai existir aqui na minha permutação. Eu vou trabalhar com as que sobraram, com as outras 4 letrinhas. Por isso, permutação de 4. Mais um exemplo. Então, agora, quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem? Repare agora que o A e o O vão ficar juntas e nessa ordem. Então, a hora que eu escrevo a palavra perdão, eu vou contar estas duas como uma única letra, porque elas vão ficar juntas e nesta ordem. Elas vão trocar de lugar com o P, com o E, com o R, com o D, mas sempre juntas. E nesta ordem, o A e o O. Né? Poderia ser o A O. Como ele está dizendo nessa ordem, A, O. Então, eu vou contar ela como uma única letra. Então, agora, em vez de 6, eu juntei essas duas porque elas vão andar juntas nesta ordem. Então, eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, permutação de 5. Eu conto as duas como uma única letra. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós vamos ter aí 120 anagramas. 120 anagramas combinados aí em que o A e o O estão sempre juntas e nesta ordem. Mais uma situação com restrição. Ó. Número 5. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que P e O aparecem juntas nos extremos? Lembra do número 3? P e O apareciam, começava com P e terminava com O. Então, nós fixamos o P e o O. Agora, como ele diz nos extremos, o P pode estar num extremo, aí tem as outras 4 letras, e o O está lá no final. Ou, ao contrário, o O estar no começo, porque é a extremidade, aí as outras 4 letras, e o P lá no final. Então, para o P e para o O, nós temos duas possibilidades, 2 fatorial, 2 lugares. E sobram as outras 4 letras, né? Permutação de 4. Ou 2 fatorial vezes 4 fatorial. 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, vezes 4 fatorial é 24, nós já fizemos. 2 vezes o 24, 48 anagramas, em que P e O aparecem nos extremos. Aqui eu ia escrever anagramas. Então, a gente tem aí 48 possibilidades em que o P e o O aparecem nos extremos. Então, eles trocam de posição por ser extremos, diferente da número 3, em que começava com P e terminava com O. Sexta questão. De quantos modos podem ser arrumadas as letras ou quantos anagramas existem da palavra democracia, de modo que se mantenham juntas e em qualquer ordem? Ó a diferença daquela do A e o O, em que apareciam juntas e na mesma ordem. Então, ele quer que o C, o R e o A fiquem juntas, mas em qualquer ordem. O que significa? Que o C, o R e o A podem trocar de lugar entre elas. Então, eu tenho que cuidar de 2 cálculos. Olha lá, eu tenho que calcular o número de anagramas da palavra democracia, mas esse grupinho aqui fica junto. Então, conto como uma letra. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, que é esse grupo, 6, 7, 8. Então, 8 fatorial, porque elas vão ficar juntas. E agora eu vou cuidar do qualquer ordem. Qualquer ordem é elas trocando de lugar. Se elas vão trocar de lugar, elas são 3, 3 fatorial. Então, eu vou ter este cálculo aí para descobrir a resposta da situação 6.
quanto os anagramas da palavra democracia, de modo que se mantenham juntas e em qualquer ordem, o C, o R e o A. Ok? Então, o C, o R e o A, num primeiro momento, eu contei como uma letra, que faz parte de toda a democracia. Como é em qualquer ordem, 3 fatorial. E aí a gente resolve as duas multiplicações. O fatorial de 8, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai fechar um número bem grande aí, de 40.320. E fazemos o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que irá fechar 6. Fazendo a última multiplicação aí, chegamos em 241.920 anagramas. Então, são muitas possibilidades aí se eu fosse descrever elas, ok? Vou colocar uns exercícios bem parecidos com que foram apresentados aqui, para vocês praticarem lá. Qualquer coisa, me chamem no particular, ok?